Sou a professora Fernanda Farias, professora de Comunicação Visual, e nós hoje vamos para a nossa aula 6. Vamos falar sobre logomarcas e logotipos. Vamos lá. Primeiro, é importante a gente saber o que significa o logotipo, né? Logotipo, ou apenas logo, é uma representação visual composta de símbolos e palavras que tem como objetivo identificar uma marca específica. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês entenderem a Nike, uma marca super conhecida, né? E aí você pode me dizer, mas professora, como assim? Tem diferença entre logo e logotipo? Tem sim, e eu vou explicar para vocês. O logotipo é um signo de identificação, por meio do qual o público vai identificar os produtos e serviços da sua empresa entre os diversos concorrentes que existem no mercado. A palavra logotipo, ela é usada quando um logo conta com o suporte de um texto. Como a gente está vendo aqui, né? A gente tem o logo da Nike, que é esse certinho, né? E a gente tem a palavra Nike, o texto Nike, tá? Então, no caso, a logo da Nike seria apenas o símbolo, né? Ou o ícone, como a gente também pode chamar. E o logotipo da Nike, ele já traz o nome Nike escrito por extenso. E aí você me diz, como eu crio, né, um logo e um logotipo, tá? Uma coisa que é importante a gente falar antes da gente continuar é a questão da logomarca. Professora, logomarca, eu posso utilizar esse nome? Logicamente que no nosso dia a dia a gente acaba utilizando e tudo bem, não tem problema, tá certo? Todo mundo vai entender o que você está querendo dizer. Mas quando a gente vai lá para a etimologia da palavra, não é tão correto a gente usar a palavra logomarca. Por quê? Porque logo e marca significam a mesma coisa. Então é como se a gente estivesse dizendo marca, marca, ou Fernanda, Fernanda, sabe? Então o ideal é a gente não utilizar. O ideal é realmente a gente utilizar logotipo, tá? Mas vamos lá agora voltando para a gente entender como a gente deve criar. O trabalho de criação de um logo e de um logotipo é um trabalho muito grande, é um trabalho extenso de pesquisa, de desenvolvimento, realmente de uma grande pesquisa sobre diversos aspectos que, né, estão ali inseridos naquele desenho que parece tão simples. Geralmente feito por um design gráfico que tem todo um tempo de pesquisa e desenvolvimento para justamente fazer aquele logo com mais assertividade, tá? Mas aqui a gente vai ver de uma forma bem simples como é que a gente pode criar um logo ou um logotipo com assertividade também, embora a gente não vá passar por todo esse grande trabalho de pesquisa. Não existe receita mágica, logicamente que é muito óbvio a gente falar dessa forma, mas a gente tem métodos que a gente pode seguir e que vão nos fazer e vão nos ajudar, né, a criar esse logo, esse logotipo com bastante assertividade para o trabalho que você quer desenvolver. Existem algumas etapas e são elas que a gente vai conhecer. Vem com a gente. Primeira coisa, a simplicidade. Então, é muito importante que o nosso logo, o nosso logotipo seja simples, para que ele possa ser melhor compreendido. O logotipo, como a gente já falou, é uma representação gráfica, né, da nossa empresa ou às vezes até do nosso produto. Isso deve ser sintetizado de forma que ele seja facilmente identificado, sem informações desnecessárias. No começo da nossa disciplina, eu trouxe diversos exemplos de logo e de logotipos errados, né? Onde a gente viu um excesso de informação que, na verdade, prejudicava o nosso olhar, prejudicava o entendimento do observador, né? Então, logotipos muito enfeitados, cheios de elementos e efeitos, transmitem uma sensação de desorganização e, logicamente, que prejudicam o entendimento por parte do observador, ou seja, do nosso cliente. O logotipo é metade desenho e a outra metade texto, como a gente viu no exemplo da Nike. E algumas vezes, além do nome da sua marca, algum texto de apoio, por exemplo, como um slogan, também pode ser adicionado. Sendo assim, essa simplicidade também deve ser mantida na escolha da fonte que vai escrever esse texto. A gente vai já ver sobre tipografia. Perceba que fonte foi citado no singular. Usar mais de uma fonte em um logo não é recomendável. E aí volta para a história que a gente falou no começo do excesso de informação, tá? Uma tipografia uniforme no seu logotipo gera conformidade visual,
as coisas combinam melhor e você grava na memória visual do seu cliente o nome da sua marca escrita daquela forma, ou seja, naquela tipografia, naquela fonte específica. E isso faz toda a diferença no momento que ele precisar lembrar ou precisar reconhecer a tua fonte, né, ou a tua marca por onde ele estiver passando. Vamos conhecer alguns exemplos. Quando eu coloco esses exemplos para vocês, fica muito fácil, né? É fácil de lembrar, são exemplos fáceis de serem reconhecidos, fáceis de serem lembrados, e embora tenham marcas que são mais antigas e outras que são mais novas, né? Todas elas são muito facilmente decoradas, né? Ou facilmente percebidas por nossos clientes. A própria Coca-Cola, a Disney, né? A Google, a Adidas, Netflix ou a Amazon são logomarcas, né? Que a gente chama no popular, mas na verdade são logotipos que são facilmente identificáveis por qualquer tipo de cliente. Pesquisa é o nosso segundo ponto. É uma parte essencial na criação de um bom logotipo, tá? Pesquisar não é copiar, atenção, mas é dar aquela olhada no que já existe, né? Ou seja, você pesquisar, inclusive no teu concorrente, a gente vai já ver sobre isso, também é extremamente importante. Uma dica, né, é pensar nos logos que você já conhece, tá? Então, assim, o que dá certo, o que não dá certo, o que para mim, né, é agradável no olhar ou é fácil de entender. E aí você vai tendo uma noção, mais ou menos, do que é bacana você trabalhar para o seu logotipo também. Em diversas pesquisas, por exemplo, os logos que são sempre citados podem ser um ótimo início de pesquisa para você. Por exemplo, a Nike, a Coca-Cola e a Apple são sempre citados por são líderes, né, de mercado em seus segmentos e são facilmente reconhecidas pelos seus logotipos. Então, assim, quando a gente faz uma pesquisa sobre a empresa de esporte que você mais lembra, ou então a primeira que vem na sua memória, geralmente as pessoas falam Nike. O refrigerante, o primeiro refrigerante que vem na tua memória, as pessoas falam Coca-Cola. Ou quando você fala o melhor celular, o que te vem primeiro? O iPhone da Apple. Então, são coisas que são fáceis, eles são muito rapidamente associadas a coisas de boa qualidade, né? Ou que são simplesmente lembradas com mais facilidade e mais rapidez. Então, ter boas referências é muito importante, é realmente essencial e te ajuda nessa pesquisa para a criação do teu próprio logotipo. Aqui, ainda falando dentro da pesquisa, eu trouxe realmente um comparativo, né, entre a Coca-Cola e a concorrência, né, a Pepsi, ou a Pepsi e a concorrente, Coca-Cola, você pode ver pelos dois lados, tá? E aí é muito importante a gente entender. Pesquisa, inspiração ou mera semelhança, né? Muitas mudanças, identidade, quem é realmente a líder de mercado? São coisas que a gente deve realmente se questionar. Então, se a gente perceber aqui, fazendo um comparativo, né? Desse primeiro logo aqui da Coca-Cola, tá? A gente vai perceber que a Pepsi está aqui pertinho dela, né? Ou alguns anos depois, a Pepsi vem entrando com um logo muito semelhante, tá? Então, eles estão o tempo todo aqui, um do lado do outro, né? Se inspirando ou se copiando, tá certo? Realmente porque uma busca na outra essa identidade, busca na outra essa pesquisa. Se é uma empresa que está dando certo, né? Eu vou ficar de olho nela, vou ficar de olho no que está acontecendo. Então, durante o decorrer da história, a gente vê realmente essa disputa entre essas duas grandes empresas, né? E essa inspiração que elas trazem, né? Realmente de uma sobre a outra. Chegou um momento, inclusive, que a Coca-Cola decidiu, né? Ser chamada de Coke, mudou o nome, mudou o logo dela e viu que não foi tão bacana nesse sentido e aí resolveu mudar, né, novamente voltando ao que ela já vinha trabalhando. E ela trouxe, né, a brincadeira Coke somos nós, Coca-Cola. E ela viu que realmente ela deveria continuar trabalhando com o logotipo, né, que ela já vinha trabalhando, que causava realmente essa identidade. Porque nesse momento aqui que ela mudou, do New Coke, né, ela não foi reconhecida pelos seus clientes. Isso é uma das coisas que a gente tem que ficar muito atento
né? Porque realmente a gente não pode perder a nossa identidade. Nós temos que caminhar com essa identidade. Isso não significa que a gente não possa mudar o nosso logo ou o nosso logotipo, mas significa que a gente precisa ter muito cuidado. A Pepsi, por sua vez, que foi se reformulando, saiu, né, dessa inspiração da Coca-Cola que ela tinha e foi criando realmente um nome um pouco mais quadrado, né, um pouco mais clean, vamos dizer assim, e realmente trouxe isso como identidade da marca. Continuou fazendo um trabalho, né? Hoje tem um logo um pouco mais limpo realmente, tá? Mas continuou com a identidade dela. E hoje você pode perceber que a Pepsi tem um pouco mais de força no mercado, entendendo ainda, né, o local dela como segundo lugar em termos de refrigerante de cola, mas com grande importância e sabendo da identidade dela. Então, independente de você ser líder, de você não ser líder, o importante é realmente essa criação da identidade com uniformidade. Isso faz com que você consiga se diferenciar e conquistar o seu espaço no mercado. Concorrência, né? Ainda falando da concorrência, logicamente que pesquisar nos concorrentes é extremamente importante, né? Então, existem empresas, existem marcas que oferecem o mesmo ou quase o mesmo serviço que você. Então, assim, vamos nos inspirar nessas marcas, né? Como a Pepsi fez ali na Coca-Cola e vice-versa. E uma pergunta que a gente deve fazer: quais são os benchmarks? Benchmark é uma análise estratégica, né, das melhores práticas usadas por empresas do mesmo setor que o seu. Então, da mesma forma que você deve ter esse cuidado no momento da inspiração, no momento dessa pesquisa, né, relacionada ao seu concorrente, você também tem que entender se realmente eles usam as mesmas estratégias que você, se eles têm os mesmos valores que você, tá? E, inclusive, você pode se inspirar dessas estratégias e desses valores também. Então, aqui algumas dicas, né? Tem o logotipo dessas empresas como referência, mas não tente copiar, como a gente acabou de ver a questão do caso da Pepsi, né? Porque você precisa realmente ter sua própria identidade. Então, a partir do momento que a Pepsi criou a identidade dela, ela começou realmente a aparecer de forma mais positiva no mercado. Olhar a concorrência ajuda, né? Então, analise os elementos usados, as cores, tente criar algo que faça com que o seu logotipo se diferencie, né? E chame mais atenção do que o próprio concorrente do qual você está se inspirando, né? Então, fica aí a dica. Persona, um dos pontos muito importantes na criação de um logo e de um logotipo. A gente precisa entender para quem a gente está criando, né? Com quem a gente quer se comunicar. E aí, logicamente, que a gente sabe que público-alvo é diferente de persona e que persona ainda é mais, né? É uma coisa realmente mais direcionada ainda, tá? Então, assim, público-alvos diferentes demandam logos diferentes, tá certo? E a gente precisa entender que dentro daquele público-alvo, como a gente vê aqui, eu tenho um grande público-alvo, tá? Ou como aqui, eu tenho a minha persona específica. E uma dica, e é muito importante a gente entender que nós podemos sim ter diversos tipos de personas diferentes, tá certo? A gente não precisa ter uma única persona, dependendo, logicamente, do tamanho do nicho do nosso mercado e da diversificação do nosso produto, tá? Então, fazer uma análise detalhada sobre o tipo de persona que a marca deseja atingir é importantíssimo. Pesquisar os logotipos das marcas que a sua persona mais se identifica, né? E coletar esses dados para direcionar melhor o resultado final do seu logotipo. Uma coisa que é importante a gente entender é aquela diferençazinha que a gente já falou, né? Sobre público-alvo e persona. Público-alvo é bem mais abrangente e persona é bem mais direcionada. Então, vale ficar super de olho nessas dicas. Logo trends são as tendências de logos, né? Ou seja, todos os anos nós temos diversas tendências, sejam elas ligadas à decoração, à moda, à arquitetura, ou à publicidade, ao marketing, tá? E o logo também tem as suas tendências, tá certo? Então é muito importante a gente ficar de olho nessas tendências, que são tendências no próprio design gráfico. Né? Design é algo que está em constante modificação. O que era feito nos anos 90 é completamente diferente do que está sendo feito agora nos anos 2000, né? E agora nos anos de 2021, ou seja, essas tendências elas vão se modificando e é normal. Nós temos uma mudança na sociedade e as tendências acompanham essas mudanças. Pesquisar logotipos feitos hoje em dia e tomá-los como referência é uma boa dica.
tendência é para se inspirar, mas sempre pense no que tem mais a ver com sua marca ou com seu serviço, logicamente, e com seu público. Não vale se inspirar em algo que não tem a ver com o que você está trabalhando. Aqui são algumas dicas de sites para que você possa buscar referências de belos designs de logo para você se inspirar, tá? Mas lembrando que a gente falou, se inspirar não é copiar. Conceito, né? Quando a gente fala em conceito, é muito importante a gente ficar de olho no conceito da nossa marca, no conceito da nossa empresa, do nosso produto ou do nosso serviço. Então, a gente precisa pensar no conceito do nosso logo, tá? Determinar o que esse logo vai passar através das formas, ou seja, um conceito fechado, o que é um produto ou serviço prestado pela nossa empresa. Um bom exemplo de logo com um conceito muito bem pensado é o logo da empresa americana de FedEx, né? Serviço de entregas de correspondências e encomendas. E aqui eu trouxe um pouquinho da análise desse logo para a gente poder, esse logotipo para a gente poder conversar juntos. Nós temos aqui a determinação de duas cores e eu não sei se vocês já notaram, mas aqui nós temos uma seta, né? A maior parte das pessoas não reconhecem, não identificam que tem essa seta, mas nós temos uma setinha aqui, tá? Que indica justamente esse movimento, né? Poucos notam que existe essa seta, tá? E ela representa justamente que as coisas saem de um lugar e vão para o outro, né? Além de representar esse dinamismo e essa agilidade que a FedEx oferece, né? Outro detalhe importante desse logo são que todas as letras estão conectadas, né? Perceba que não há espaço entre elas. Então, se você perceber, todas são coladinhas umas nas outras, tá? Então, mesmo o D e o E, que são coladinhos, eles também são trabalhados em cores diferentes, né? Então, isso mostra que o conceito da empresa é o de conectar pessoas através do seu serviço. Então, estamos todos juntos, estamos todos conectados para te entregar, né, a sua mercadoria num tempo mais rápido possível, né? De forma mais dinâmica e mais ágil possível. E aí, uma atividadezinha de sala, para que a gente possa já começar a pensar no nosso logo, tá? Opa, desculpa. Que é justamente já começar a fazer esse esboço, que é extremamente importante, né? Fizemos a pesquisa, o conceito está fechado e agora é encarar a folha do papel em branco, né? Ou seja, já começar a esboçar o nosso logotipo. Não precisa se desesperar, vamos apenas rabiscar e colocar as ideias para fora. Rabiscar um pedaço de papel para organizar as ideias é uma das técnicas mais eficientes para a criação do nosso logo. Até os designers mais experientes fazem isso, né? E é aquela frasezinha que a gente sempre fala, a distância mais curta entre o cérebro e o papel é justamente a caneta ou o lápis, ou seja, tira da tua cabeça o que tá, todas as ideias e coloca ali no papel, porque é dessa forma que o seu logo vai surgindo, que as ideias vão surgindo. Aqui alguns exemplos, né, para vocês entenderem que realmente isso acontece até com grandes grupos, até com grandes marcas, e que realmente é um momento necessário, é justamente o de ideias, de esboçar as diversas ideias. Então, seguem aqui alguns esboços, né? Esse aqui super conhecido, né? Então, assim, você pode perceber justamente que até uma coisa que parece simples acaba realmente criando um contexto muito grande e vira uma febre, né? Então, a gente teve, por exemplo, esse do coraçãozinho, né? I Love New York, enfim, que acabou sendo criado com diversos outros temas diferentes, foi para a camiseta, foi para o boné, foi para a almofada e por aí vai. Então, por mais que o processo de esboço deva ser livre e fluido, tudo o que foi pontuado durante a pesquisa deve ser levado em consideração. Logicamente, a gente tem que saber quem é a nossa persona, a gente tem que saber quem é o nosso contexto, né? E tudo isso vai te servir de inspiração. E o importante é que você se sinta livre. E aí, uma atividadezinha para que vocês possam fazer, né? E o nosso 7º ponto é a digitalização. Então, depois de você ter feito todas essas etapas, né, da criação da sua logo, do seu esboço, das ideias, da pesquisa, desse conceito mais fechado, da sua persona, é importante que você comece realmente a digitalizar essa logo, né, para que ela possa ser utilizada em todos os seus materiais. Esse processo de digitalização também pode ser chamado de vetorização, ou seja, tornar aquele desenho, né? Transformar em vetor aquele desenho,
fazer com que ele possa ser digital, né, e possa ser transformado e inclusive modificado também. O termo logo em curvas também é muito utilizado para se referir a um logo em vetor, né? É necessário ter uma noção de computação gráfica e saber utilizar os softwares gráficos. Aqui são alguns dos softwares que eu estou trazendo de indicação para vocês, tá? E quem não tem essa prática também pode seguir aqui algumas dicas de algumas ferramentas que são um pouco mais limitadas, logicamente, que podem ajudar vocês na criação dos logos de vocês. O logo que é mais utilizado pelos designers gráficos para a criação dos logotipos dos logos e dos logotipos é o Illustrator, tá certo, gente? Mas fica aí a escolha de vocês. Em relação à tipografia, a escolha da tipografia é extremamente importante, a gente já falou sobre isso, e é importante a gente realmente manter um tipo de fonte apenas, um tipo de tipografia apenas. Uma das divisões que é importante também a gente ter essa noção é a divisão com serifa ou sem serifa. Serifa é esse pontinho aqui, esse tracinho, tá certo? Que fica abaixo e que realmente elas trazem essa coisa, esse olhar mais sério, né? De uma tipografia mais clássica. Enquanto quando você não tem a serifa, você está falando ali de um produto mais moderno, de um logo mais moderno. Então, fica aí a dica também, tá? Aqui são mais algumas dicas também do que você deve usar, do que você não deve usar, mas o que é mais importante é que a tua fonte e a tua tipografia, ou seja, o que você escreveu ali também, o teu logotipo, tenha legibilidade, ou seja legível, seja facilmente entendível, tá? Porque não adianta você escolher, né, e acabar realmente se confundindo e o teu observador não conseguir ler o que você está querendo passar de mensagem, tá certo? E aí, logicamente, que aqui tem algumas dicas do que não usar, do que recomenda usar com medo, sem medo, mas logicamente que tudo vai de acordo com o serviço, com o produto que você está prestando e com a tua persona, com o teu público, tá? Aqui um exemplo, por exemplo, né, de tipografia errada, né, correta e errada, e você pode perceber que mesmo que a gente não soubesse que essa tipografia aqui, que esse logotipo é o correto da Chanel, a gente olharia para esse aqui e não aceitaria muito bem, ele teria alguma coisa que nos incomodaria, tá? Porque ele não tem uniformidade, ele não tem esse equilíbrio, né? Nem no desenho, né? Nem no logo, nem na própria escrita, no próprio texto da Chanel, tá? A questão do símbolo é justamente o teu ícone, né, como o certinho da Nike, é o CC da Chanel, então, ou seja, são símbolos que você vai utilizar, que vai caracterizar e vai te ajudar, ou ajudar o teu público a identificar a tua marca ou o teu serviço. Então, pode ser um desenho simples, pode ser um desenho mais rebuscado, isso vai muito de acordo com o que você quer, né, que você tem de propósito para a tua marca. Você pode trabalhar esse desenho, esse símbolo, esse ícone, né, à mão e depois digitalizar, ou você pode diretamente criar nos programas gráficos, tá? O importante é realmente você ser diferente. Professor, existem alguns bancos de imagem que já vendem alguns ícones e símbolos vetorizados. É bacana a gente pegar desses programas, desses softwares, é legal, mas saiba que do mesmo jeito que você pega, outra pessoa vai poder pegar também. Então, você vai poder ter o seu símbolo por aí em algum lugar e você não vai poder reclamar disso. Então, o ideal realmente é que você crie. Você pode, inclusive, baixar esses símbolos e trabalhar de forma vetorizada. E tem o nosso grid, né, as nossas guias, tá? Que são essenciais justamente para a criação desses logotipos, para a criação desses logos, tá? Que você vai poder trabalhar tudo de forma muito uniforme, nos tamanhos certinhos. Então, eles vão te ajudar. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Que podem ser tanto de formas retas, né, quadriculadas, como a gente viu na imagem anterior, como eu posso trabalhar também com formas mais arredondadas. Então, assim, todos eles têm um porquê de existir, têm um tamanho específico, tá? Então, são elementos que te ajudam. Entenda sempre como um direcionamento e nunca como algo que te limita, né? Porque justamente através desse equilíbrio vai fazer com que o teu logo seja realmente melhor percebido e traga uma sensação boa para o teu observador.
As imagens anteriores que eu citei aqui são imagens que foram feitas dentro de programas gráficos, mas eu trouxe também a imagem da Shell, que foi todo desenhado à mão. Então, olha só o cuidado com cada distânciazinha, e é realmente um logo que a gente conhece até hoje, né? Então, olha só a importância de se criar um logo de sucesso, né? Aqui mais alguns exemplos, tá? E aí, quando a gente vai para o nosso manual de marca, que a gente já aprendeu em sala também, a gente vê da importância de ter essas medidas bem especificadas no nosso manual, para que cada pessoa que precisar replicar, né, o nosso logo possa ter essas informações e possa utilizar da forma correta. A paleta de cores, importantíssimo também na criação de um logo, de um logotipo, lembrando que é muito mais assertivo você criar seu logo preto e branco, na verdade preto, né, sobre um fundo branco, tá? E depois transformá-lo em cores, tá certo? Então, é uma dica que a gente sempre dá. Se funcionar em preto e branco, vai funcionar nas diversas cores também. E, logicamente, que além do gosto pessoal, você precisa levar em consideração todos aqueles conhecimentos que a gente já vem falando, né? Conhecimento da persona, o mercado, o próprio produto e por aí vai. Uma dica é utilizar a teoria das cores, né? A teoria, a psicologia das cores, para que a gente possa entender que cada cor tem um significado e vai passar uma percepção diferente. Aqui fica a dica de um dos livros, que é bem interessante, porque a gente pode ter ali de cabeceira, né? No momento da criação do nosso logo. E aqui só um exemplo de como o logo, quando muda de cor, traz sensações diferentes no nosso olhar, né? Então, a gente tem aqui o exemplo da Apple, né? O 12º ponto, né, o feedback, é importantíssimo a gente ter o feedback, né, e aí assim, mas como assim, professora, ter o feedback se eu ainda estou criando, né, o meu logo? É importante a gente ter pessoas de confiança que possam nos ajudar nessa criação. Então, tanto você pode ter, por exemplo, criar 3 opções diferentes de logo, né, e apresentar para pessoas que você considera que tenham um olhar bacana, que possam te ajudar nessa escolha, tá? Quanto você pode criar e perguntar para algumas possíveis personas, né? Possíveis clientes seu, ou pessoas que são parecidas ali com o perfil do teu cliente, porque não é para você que você está criando para o outro, você está criando para o teu cliente. Então, além da sua opinião pessoal, do seu gosto pessoal, é muito importante você entender o entendimento dele, né? Você ter realmente essa percepção. Lembra também que nas nossas primeiras aulas a gente mostrou alguns logos, né, com duplo sentido, que não era muito bacana trabalhar, né? E o design que fez aquilo ali, ele não se atentou a isso. Ou se atentou, sabia disso, mas não levou em consideração, porque acreditou que ele tinha que realmente ter a palavra final ali. Então, o feedback é importantíssimo, realmente é um passo essencial, né, para que você saiba que teu logo vai ser assertivo. E aí as aplicações, né, é importante a gente testar as diversas aplicações, assim que a gente escolher, não, esse aqui foi o que foi mais votado, foi o que teve feedback mais positivo, escolhi o logo que eu vou utilizar. É muito importante que a gente possa fazer aplicações de forma diferente. O meu logo, ele funciona de forma vertical e horizontal? Qual é o tamanho mínimo para ter legibilidade, né? O meu logo funciona aplicado a diversas cores de fundo, por exemplo? São algumas das questões que a gente tem que ficar em mente. Então, por exemplo, aqui, né, o logo da NBC, né, para vocês terem uma noção, então ele funciona tanto de forma vertical, quanto de forma horizontal, quanto simplesmente logo sem o texto, né, sem as letras por escrito, ou seja, é um logo que funciona. A gente falou um pouquinho de Gestalt em sala de aula, né, e aqui, para quem não percebeu, é um pavãozinho desenhado aqui dentro, né, então fica aí a dica também de como trabalhar. Aqui, em relação ao tamanho mínimo, né, é muito importante você ter essa noção e todas essas informações vão lá dentro do nosso manual de marca, então é importantíssimo a gente ter a informação de até que tamanho eu posso ir, para que eu não perca a legibilidade, né, do meu logo, do texto, do slogan que eu queira trabalhar naquele espaço. E a questão da área de proteção também, que é essa areazinha que fica ao redor do nosso logo, do nosso logotipo, tá? Que a gente precisa ter, né, de divisão entre algum outro texto, alguma outra imagem que a gente vai colocar.
Então, são aspectos importantíssimos. E a questão das cores de fundo, tá certo? Então, assim, é importante a gente testar que cores de fundo dá certo ou não com a cor da nossa logo. E aqui, se vocês perceberem, a gente tem uma versão do LinkedIn preta, né? Aqui já branca, porque ele fez essa divisão de cor de fundo, tá? Então, eu permito isso? Eu, dono do logo, né? Eu permito isso? Se eu permito, vai tudo para dentro do meu manual de marca. E lá também vão ter os que não ficam tão legais, tá? Em relação às cores de fundo. E agora, a sua vez, crie o seu logo de acordo com tudo isso que a gente ensinou aqui. Aqui é a parte da bibliografia, né? Se você pode sonhar, você pode fazer, mas se você tiver os métodos adequados, você vai poder voar. E muitíssimo obrigado e até a nossa próxima aula. Um beijo e até lá!